Em maio de 1775, a costa da Nova Inglaterra estava em ebulição. Com os sons da pólvora ainda ecoando dos confrontos de Lexington e Concord, a tensão entre colonos e forças britânicas atingia novos patamares. As colônias estavam à beira de uma guerra total contra a coroa britânica, e os primeiros sinais de insurreição organizada começavam a se manifestar não apenas em terra, mas também no mar. Foi nesse contexto que surgiu o episódio conhecido como Guerra de Thompson, um confronto direto entre milicianos coloniais e a Marinha Real Britânica da região da Baía de Casco, atual Portland, no Maine. Embora relativamente pequeno em escala, o incidente refletiu o crescente sentimento de resistência armada contra a autoridade real e prenunciou a brutal retaliação britânica que viria meses depois com o incêndio de Falmouth, um ato de punição que ajudaria a unir os colonos na causa da independência. Após os eventos de abril de 75, em que milícias coloniais se enfrentaram às tropas britânicas nos arredores de Boston, os ânimos na Nova Inglaterra estavam inflamados. O controle do mar era vital para os britânicos. Eles usavam sua marinha para patrulhar os portos, bloquear carregamentos e intimidar as populações costeiras que davam sinais de rebelião. Um dos navios destacados para essa função era o HMS Canseaux, uma escuna armada da Marinha Real enviada para patrulhar a região da Baía de Casco e proteger os interesses da coroa. Seu comandante era o tenente Henry Mowat, cuja missão incluía reforçar a autoridade britânica nos portos locais, garantir o abastecimento e coibir qualquer tentativa de resistência por parte dos colonos. No entanto, os patriotas locais liderados por Samuel Thompson, um proeminente membro dos Filhos da Liberdade de Brunswick, Maine, não aceitavam passivamente a presença britânica. Sabiam que o domínio do mar representava uma ameaça direta ao comércio, à liberdade e a segurança das comunidades coloniais. Para eles, a presença dessa embarcação não era um gesto de proteção, mas um símbolo de opressão imperial. No início de maio, Samuel Thompson organizou uma milícia local, composta por cerca de 50 a 60 homens, com o ousado objetivo de capturar o navio que estava ancorado na baía perto de Falmouth. O plano era simples, mas arriscado: embarcar discretamente em pequenas embarcações, abordar o navio e prender seus oficiais antes que os canhões pudessem ser disparados. A ação chegou a ser iniciada com sucesso parcial. Os homens de Thompson conseguiram surpreender e capturar alguns oficiais em terra, incluindo, segundo algumas fontes, o próprio Tenente Henry, que havia desembarcado para participar de um funeral. Com os comandantes em mãos, a milícia tentou forçar a rendição da tripulação do navio. No entanto, a manobra falhou. Os marinheiros britânicos, mesmo sem os seus oficiais, conseguiram manter o controle da embarcação, ergueram as âncoras e recuaram mar adentro. A ameaça de fogo contra Falmouth e outras cidades costeiras era iminente, e as milícias locais não possuíam armas de cerco nem embarcações capazes de enfrentar diretamente um navio de guerra armado. O navio não foi capturado, mas a missão de Thompson forçou ele a abandonar temporariamente a região, provando que os colonos estavam dispostos a usar a força contra a presença naval britânica. Para os patriotas locais foi uma vitória moral. Para os britânicos foi um insulto que não ficaria sem resposta. O governo britânico não demorou a agir. Em outubro, apenas 5 meses após o incidente com o HMS Canseaux, o tenente Henry retornou à costa da Nova Inglaterra com ordens claras: punir os rebeldes de Falmouth. O ataque foi brutal. Em 18 de outubro, o HMS Canseaux, agora acompanhado por outros navios, bombardeou Falmouth por mais de 9 horas, incendiando casas, igrejas e armazéns. Mais de 400 edifícios foram destruídos, deixando a cidade em ruínas e milhares de civis desabrigados. O bombardeio foi um claro ato de terror, destinado a desencorajar outras cidades de resistirem. Mas o efeito foi exatamente o oposto. O massacre de civis em Falmouth chocou profundamente os colonos de todas as 13 colônias. Em vez de se intimidar, a população se radicalizou. Muitos que antes hesitavam passaram a apoiar abertamente a luta armada contra a coroa. O episódio ajudou a consolidar a ideia de que a independência era o único caminho possível.
A Guerra de Thompson, embora breve e aparentemente limitada, representa um dos primeiros atos de resistência naval da Revolução Americana. Ela mostra que o conflito não se limitava às estradas de Massachusetts ou aos campos de Concord, mas também se estendia aos mares, portos e baías, onde o domínio naval britânico encontrava resistência crescente. O episódio também revela o início da mobilização descentralizada dos colonos, em que líderes locais, mesmo sem ordens diretas do Congresso Continental, tomavam iniciativas ousadas para proteger suas comunidades. Essa capacidade de ação independente seria crucial nos anos seguintes da guerra. A Guerra de Thompson não foi uma batalha formal, mas foi um marco simbólico. Ela representou um ponto sem volta, colonos armados enfrentando diretamente representantes do Rei do Mar, capturando oficiais, desafiando navios de guerra, tudo isso antes mesmo da declaração formal de independência. Mas enquanto o litoral ardia e Falmouth era reduzida a cinzas, a guerra se intensificava em terra firme. Milícias coloniais em Massachusetts e arredores se engajavam em violentos confrontos com tropas britânicas que recuavam para Boston. Um desses episódios foi a sangrenta Batalha de Menotomia, um combate casa a casa que marcaria um dos momentos mais ferozes da retirada britânica. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!